Agora sim. Olá, gente. Então, assim, na semana passada, não passada, retrasada, a gente começou a trabalhar o capítulo da terapia comportamental dialética, DBT, e aí a gente fez metade do capítulo porque era muito grande e hoje a gente vai terminar o capítulo. Então, é bem pequenininha essa parte, ela não é muito grande, assim, para quem leu, viu que é um pouco pequena. Quase metade do capítulo é um resumo de uma parte de uma sessão, então acaba o capítulo em si não sendo muito grande. Então, assim, a gente hoje vai trabalhar um pouquinho a questão de como fazer um registro de pensamento através do método dialético socrático, né? Então, meio que uma junçãozinha ali do que a DBT traz, junto com o que a terapia comportamental dialética também traz para pacientes borderline. Então, assim, o primeiro passo que a gente faz, e aí esse primeiro passo a gente tanto vai usar se a gente trabalha com a DBT, quanto se a gente trabalha com a TCC, e eu acho que quase todo psicólogo faz isso, que é a gente fazer uma verificação do quão regulado está o nosso paciente, ou seja, uma famosa verificação do humor. E aí, já de início, gente, a palavra-chave é regulação, tá? Então, vou jogar de início a primeira, é regulação, a palavra-chave. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a atender nossos pacientes, seja border ou não, geralmente é fazer essa verificação do humor, né? O quanto ele estava emocionalmente ativado de 0 a 100, né? 0 nada e 100 muito ativado emocionalmente. Em alguns casos, quando por exemplo, sei lá, o paciente tem uma ansiedade muito elevada, tem sintomas depressivos elevados, acaba direcionando para esse humor, né? Um humor ansioso ou um humor mais deprimido, mas também dá para olhar de uma forma mais ampla essa escalinha ali do humor do paciente. E aí, o que acontece? Principalmente em pacientes border, a gente tem que ficar atento que nem está muito baixo é bom, nem muito alto, ou seja, o 0 também não é bom, porque talvez aquele paciente esteja embotado emocionalmente ou esteja com algumas outras questões. Então, os dois extremos geralmente não é muito legal. Nem o 0, nem o 100 também. E aí, se acontecer da gente for começar a sessão e ver que o paciente está muito ativado emocionalmente, está com alto nível de desregulação emocional, tem algumas estratégias que a gente pode usar. Tem algumas habilidades que são muito conhecidas, que é a famosa grounding, né? Quem nunca escutou esse nomezinho, não sei se eu falei certo, mas eu falo assim, enfim. E essa habilidade, ela inclui algumas estratégias que ajudam o indivíduo a permanecer conectado no momento presente, especialmente durante períodos de estresse, raiva, ansiedade, enfim, emoções intensas. Essas estratégias de ground, eles ajudam o paciente a se conectar no momento presente. Uma muito conhecida é a famosa técnica dos 5 sentidos, né? Quem nunca usou com pacientes ali que estão desregulados emocionalmente de alguma forma, principalmente para os transtornos ansiosos, a gente usa bastante essa estratégia para crise de pânico, crise de ansiedade, que é aquela identificar 5 coisas que você consegue ver, 3 coisas que você consegue ouvir, ou 4 coisas que você consegue sentir, 3 coisas que você consegue ouvir, 2 que você consegue cheirar, 1 que você consegue provar. Óbvio que a gente pode fazer algumas variações dessa estratégia, né? Dependendo de onde dependendo de onde o paciente está, obviamente a gente talvez não consiga fazer esses 5 sentidos, mas a gente pode, me fala aí as coisas que você consegue ver, e o paciente vai citando as coisas que ele consegue ver. Me fala aí a textura do lugar que você está, as coisas que você está conseguindo pegar nesse momento. Então, dá para fazer também uma variação dessa estratégia, e ela é uma estratégia muito boa. E aí, se o paciente tem essa desregulação emocional em sessão, provavelmente, obviamente, ele também tem fora. Então, assim, é sempre importante ressaltar para o paciente a importância de usar essas estratégias, tanto dentro quanto fora de sessão. Por exemplo, relaxamento muscular progressivo, essa técnica dos 5 sentidos que eu te falei, ou as técnicas de grounding de modo geral, respiração diafragmática. É importante a gente ensinar o paciente a usar em sessão, mas, obviamente, é extremamente importante que ele use fora. E algumas estratégias, como, por exemplo, o relaxamento muscular progressivo, ele não precisa usar quando ele estiver tendo uma crise,
né? A ideia é que ele use, por exemplo, essa estratégia para que até ele não tenha crises, né? Ou se tiver, sejam menos intensas, sejam menos desconfortáveis, porque à medida que ele for usando essas estratégias, é que ele vai ficando habilidoso, porque às vezes o paciente até fala, cara, mas eu usei, tipo, não funcionou. Mas às vezes ele usou uma vez, então, às vezes ele nem estava muito habilidoso, né? Nem tinha muita habilidade na hora de usar aquela estratégia. Então é isso, gente. Primeiro ponto, fazer uma verificação da emoção do paciente. Se tiver muito intensa a emoção do nosso paciente, a gente dá uma regulada nele e ensinar estratégias para que ele possa fazer essa regulação emocional ali no dia a dia. Uhum. E o próximo passo, né, o passo 2, fala sobre definir a proposta. Então, é basicamente identificar a declaração que será avaliada ali durante o processo. E essa estratégia de identificação é conhecida como a tese ou a proposição. E no livro fala que escolher um pensamento certo para trabalhar é fundamental. E em capítulos anteriores, o capítulo já mostrou, né, como fazer isso, como identificar alvos cognitivos ideais ou os pensamentos quentes. E no trabalho com o paciente com transtorno de personalidade borderline, se destacam 3 alvos estratégicos, que, primeiro, são os pensamentos recorrentes em análise em cadeia, que são os padrões cognitivos que surgem durante as sessões de terapia. Segundo, as previsões autoderrotistas ou previsões limitantes, que são as ideias que impedem os comportamentos competentes ou necessários para uma vida significativa. E terceiro, os pensamentos ligados à ideação suicida, que é identificar o significado emocional das razões para querer morrer ou as crenças de que a vida ela não pode melhorar. Uma crença comum ali em pacientes com border, não no geral, mas com ideação suicida grave, é a ideia de que o suicídio vai resolver o problema ou vai aliviar a dor. E aí a gente tem que trabalhar essa questão nessas 3 etapas para ir conseguindo avaliar dentro do processo de DBT. Exato. E aí... Oi, perdão, tu ia falar ainda? Não é só isso que fala no segundo. Tá. E aí a gente tem o terceiro ponto, né, que é agora identificar as contraposições, né? Então, a gente precisa ver com o nosso paciente, a gente, dentro da DBT, tem o seguinte, né? Só para situar nos 2 pontos, porque eu não sei porque ele colocou proposição, contraposição, sendo que seria relacionado à tese e antítese, né? Então, as contraposições seriam basicamente a antítese, né? Então, a gente tem a proposição que seria a tese, e a gente tem a contraposição que seria mais ou menos, né, a antítese. Então, o que acontece? A gente quer avaliar visões ou perspectivas alternativas com o nosso paciente, né? Então, ele traz uma visão X, mas às vezes ele não está enxergando a situação de todas as formas, né? Por todos os ângulos. E aí é importante a gente trazer essas novas perspectivas, né? Ajudar o paciente a enxergar essa situação por outras visões, porque às vezes ele está num ponto cego, né? Ele consegue enxergar apenas sobre um ponto de vista, sendo que às vezes tem vários outros pontos que ele pode observar. E assim, no livro, traz a importância que, quando a gente for usar essa questão da antítese, das contraposições, a gente trabalhar muito com estratégias de validação. Justamente porque pacientes, principalmente que têm o transtorno da personalidade borderline, geralmente eles são mais... como é que eu falo, ativados, né, quando eles acreditam que eles foram invalidados de alguma forma, né? Então, se ele sente que uma contraposição é uma invalidação, ou seja, ele fala que ele pensou e se comportou de uma maneira e a gente na lata joga de tipo outra forma de pensar, outra forma de se comportar, às vezes ele pode sentir que ele está tendo um comportamento errado, que ele está sendo invalidado, enfim. E aí é importante que a gente valide muito bem ele antes para que isso não aconteça. Então, assim, o livro traz 4 ou 3 níveis de validação. O livro, por algum motivo, não explica quais são esses 3 níveis de validação, mas eu fui lá e achei para a gente saber quais são esses níveis de validação. É o nível 4, o nível 5 e o nível 6. O nível 4 de validação é a validação dos sentidos incompletos. O que é isso? Né? É a gente
avaliar as emoções do nosso paciente de um contexto muito amplo e geral, e ter em mente toda a experiência que o paciente teve de vida. Então, assim, o paciente trouxe uma X situação, mas a gente entender todo o sentido por trás daquela situação. Então, ele não se comportou daquela forma, talvez só por conta dessa situação, mas por uma série de outras coisas que ele foi vivendo no decorrer da vida dele, enfim, né? Então, ter essa validação e até explicar, de certa forma, isso para o paciente. Outro ponto é normalização, ou seja, né, ela casa ali bonitinho com a outra estratégia de validação, que é a gente trazer ali a situação, a história de vida do paciente, entender que aqueles comportamentos que ele está tendo são compreensíveis e normais, tendo em vista a história de vida dele, o que ele passou, a forma que ele funciona. Então, trazer essa questão de sentido, né? Então, faz sentido ele se comportar dessa forma, porque todas as questões que aconteceram durante a vida dele fez ele funcionar dessa maneira. E o nível 6, que é radicalidade, né? Que aí nada mais é do que a aceitação radical do nosso paciente, né? Então, a gente aceitar o paciente com as características dele, né? Tem sem julgamento, que é um princípio básico, digamos assim, quando a gente trabalha com terapia. E aí, é útil que a gente comece a ensinar para o nosso paciente, e aí foi o que eu falei no começo, a olhar as coisas sobre várias perspectivas, né? O livro traz até, cadê aqui? Achei. O livro até traz um exemplo, né, de olhar as coisas como se fosse uma câmera 3D, né? Ele traz uma metáfora ali para falar para o nosso paciente que ele tem que enxergar as coisas como se fosse uma câmera 3D. Ou seja, numa câmera 3D, ela traz uma imagem sobre vários pontos, né? Tridimensional. Então, na vida, às vezes, a gente tem que fazer igual uma câmera 3D, né? Então, a gente tem que olhar as coisas sobre vários ângulos, porque a gente tem esse ângulo aqui, mas tem esse. Qual será o ângulo que é melhor, né? Então, qual o ângulo se ajusta mais com a realidade, ou qual ângulo faz a gente se sentir melhor, enfim. Né? Então, ajudar o paciente a ter essa perspectiva diferente sobre vários pontos é extremamente importante. Outra questãozinha que o livro traz é a questão da avaliação colaborativa e a gestão da suicidalidade. Nossa, esse nome é difícil. Né? Da questão de ideação suicida, tentativa suicídio, enfim. Que aí o terapeuta vai começar a avaliar com o paciente o desejo dele de morrer, né? E a razão pelo qual ele quer morrer e também a razão pela qual ele quer viver. E assim, um dos pontos que é importante a gente trabalhar nessa questão se o paciente tem motivos que ele traz ali que ele quer viver, enfim, né? Se ele tem pontos que ele acredita que a vida dele é uma vida que vale a pena ser vivida, a gente vai trabalhar nesses pontos. Mas também tem a chance do paciente não acreditar que tem uma vida que vale a pena ser vivida. E aí a gente vai trabalhar com o paciente alguns pontos que pode ser que a vida dele comece a valer a pena ser vivida. Então, por exemplo, você acredita que se você aprender essas habilidades que a gente está ensinando para você, né, habilidades que já tem estudos que provam que funcionam, etc., né, trazer toda essa questão para ele, e você aprender a usar essas habilidades, você acha que você pode começar a ter um pouco uma vida que vale a pena ser vivida, né, trazer ali questões, às vezes, que ele trouxe durante a sessão, que ele queria, né, que são passíveis de conseguir, é óbvio, tá? Então, e trabalhando essa questão com o paciente para que tenha até um resgate da esperança, né, nesse ponto, de que ele note que ele pode ter uma vida assim que vale a pena ser vivida. O livro também traz a importância de, nesse ponto, a gente ter mentais, ou seja, ajudar o paciente a imaginar essa vida que ele acha que seria boa, que essa vida que teria pontos bons ali, ajudar ele criando essa imagem mental, porque quando a gente cria imagem mental, geralmente vem emoções associadas, né? Isso ajuda a pesar um pouquinho na balança e ele vê as emoções confortáveis, né, e agradáveis que ele pode sentir se ele conseguisse essa vida que ele acha que vale a pena. Beleza? É isso. Uhum. E a segunda palavra-chave é emoções. Palavra-chave, emoções. E vamos para o passo 4, que é verificar os fatos. E no livro diz que existem várias formas diferentes
de verificar fatos no contexto da terapia comportamental dialética. E o método atual do manual da DBT foca em identificar pensamentos distorcidos, como a catastrofização, a personalização, enfim, aquela lista enorme que a gente já sabe sobre distorções cognitivas. E outros métodos incluem pesar evidências ou adotar uma abordagem mais indutiva. E no capítulo ali se destacam 3 maneiras de promover essa mudança cognitiva. A primeira delas é promover diretamente um novo pensamento, então onde o psicólogo, né, vai falando para o paciente sobre um pensamento alternativo daquela distorção. Segundo, é demonstrar a necessidade de mudança ao evidenciar as distorções, é quando a gente mostra para o paciente que existem distorções cognitivas, né, porque até então é muito desconhecido, para a gente é óbvio, né, que depois de 5 anos de graduação, depois de pós-graduação, mas o paciente, essa distorção cognitiva, o que é isso? Como que existe? Do que se alimentam? Para onde vão? Exatamente, então a gente tem que explicar, fazer aquela psicoeducação para criar consciência sobre e depois conseguir modificar. E o terceiro é desenvolver um novo pensamento ao avaliar as situações e também as evidências. O manual da DBT prioriza o segundo método, que é mostrar as distorções cognitivas. Mas a abordagem dialética desse texto que a gente vai ler aqui agora, né, vai priorizar o terceiro método, alinhado com o empirismo colaborativo. E o livro fala sobre o processo para verificação de fatos. Ele fala que, assim, para a gente verificar os fatos, primeiro a gente precisa expor os fatos. Então, a gente pode registrar as situações com vigor, usando ali um registro de pensamento padrão, já para ensinar a examinar as evidências, evitando confundir os pensamentos com julgamento, emoção, separar, né, o que é pensamento, o que é emoção dos fatos. Uma forma que eu utilizo com os meus pacientes é assim: isso que você está me falando se aplicaria em imaginação ou fato? Isso é um fato ou uma imaginação? Então, por exemplo, uma distorção cognitiva de adivinhação. Uma pessoa me chamou para conversar e aí eu já elaborei o roteiro inteiro na minha cabeça do que vai acontecer e ele vai falar isso, 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 eu vou falar aquilo, aquilo. Qual a evidência que você tem de que tudo isso vai acontecer? Isso é um fato ou é uma imaginação? Né? E aí, depois a pessoa vai lá e tem a conversa, não é nada daquilo que ele imaginou e que projetou na sua cabeça. Então, aí já é uma estratégia que a gente pode utilizar para lidar com a distorção de adivinhação. Exato. E aí? Pode falar. Peraí, que tem mais um... Não, sim, eu pensei que você tinha acabado, deu uma pausadinha. E aí, ali, né, diz que a gente precisa também examinar as evidências confirmatórias e não confirmatórias, utilizando o registro de pensamento e estratégias de dialética socrática. Também a gente precisa analisar a proposição e a contraproposição. Então, a gente pode listar ambas e relacionar os fatos que sustentem cada uma delas, permitindo uma validação e reconhecer como o cliente chegou àquela conclusão inicial. Então, ao invés de validar, a gente fala, tá, mas como que você chegou a essa conclusão? Para depois colocar um pensamento alternativo ali. E esse método também inclui a utilização de hipótese A e hipótese B, que a gente já falou nos capítulos anteriores. E esse método é inspirado no tratamento de hipocondria, que a gente ajuda o paciente a verificar os fatos com base em evidências concretas e balanceadas. E é isso. Perfeito. E assim, gente, antes que eu esqueça, eu trouxe aqui essa tabelinha, né? Nós trouxemos essa tabelinha. E assim, eu não adentrei nesse ponto, nem a Kemi, porque nada mais é do que um resumo do capítulo e do que a gente está falando. Então, tem a verificação da regulação, que foi o que eu falei, a proposição ali que a Kemi falou, contraposição, né? A questão dos fatos ali que a Kemi acabou de trazer. Então, é meio que um resuminho. Então, se vocês quiserem, depois é só dar uma olhadinha lá no livro, até ajuda vocês, se vocês quiserem seguir ali com seus pacientes, esse modelinho, ainda quem tiver no início da prática clínica, às vezes ajuda bastante, né? Ter um pré-roteiro, digamos assim, acaba
acaba ajudando, não fixar extremamente no roteiro, é claro, mas ajuda um pouquinho. Então, nada mais é do que o que eu e a Kemi estamos trazendo. Então, dá para ir seguindo aí a nossa fala nesse roteirinho. E aí, voltando, a gente tem o passo 5, que é seja curioso. Que, assim, em resumo, dá só para... se resumiria se eu falasse, é só a gente ser curioso. Né? Que ter interesse. Ter interesse genuíno pelo paciente. Exatamente. Ter interesse, né? Então, questionar, perguntar, enxergar as coisas sobre vários pontos de vista. Porque, às vezes, enquanto terapeuta, né, e a gente tem que trabalhar muito isso, a gente fala, não, é assim, olha, já descobri como ele funciona, é assim, as peças se encaixou, nananã. Mas a gente tem que ir atrás de lacunas, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, às vezes, se a gente ficar muito preso nisso, a gente deixa passar muita informação, a gente não pergunta. Tem umas coisas até óbvias que a gente precisa perguntar, acho que até a Kemi trouxe um exemplo sobre a questão da paciente dela e da sexualidade, né? Do que era não ser virgem, alguma coisa assim, né? Uhum. Eu lembro que ela trouxe uns pontos atrás. Então, assim, o que acontece? Às vezes tem umas coisas que são óbvias para a gente, mas para o nosso paciente não. E ser curioso ajuda justamente nisso. Além da gente preencher várias lacunas, né? Da gente ir atrás desse preenchimento de lacunas, também para a gente ir buscando essas proposições, essas contraposições que a gente já falou, e esclarecendo algumas coisas. Porque às vezes a gente deixa passar uma coisa que a gente acha que é muito óbvia, e que a gente fala, eu vou até ficar estranho de perguntar, mas às vezes a gente tem que perguntar porque é óbvio para a gente, mas para o paciente não é, né? Então é importante esse lado curioso nosso, assim, enquanto terapeuta. Mas é isso. Uhum. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Tá. E aí a gente vai para o passo 6, que é o resumo. E aí no livro fala que o processo de verificar os fatos, ele pode ser muito desgastante emocionalmente para o paciente e que torna imprescindível a gente investir um certo tempo para fazer o resumo e a síntese mesmo, porque essas etapas ajudam a tornar explícita essa nova aprendizagem, mas diz que um erro frequente dos terapeutas iniciantes é negligenciar essa etapa de resumo e síntese ali. E ali fala também que, como os terapeutas não compartilham os mesmos esquemas e crenças do cliente, pode identificar essas novas perspectivas com muito mais facilidade, muito mais rapidamente. No entanto, é importante a gente evitar essa tentação de propor novos pensamentos puramente positivos ou irreais para os pacientes, pois isso contradiz a aceitação radical. Então, o objetivo é desenvolver um pensamento, vários pensamentos mais equilibrados e adaptativos, que considerem todas as peças das verdades identificadas ali no processo dialético. E uma declaração resumida, ela deve integrar essas diferentes perspectivas, em vez de favorecer apenas uma com maior suporte. Então, a gente tem que analisar de várias perspectivas e conduzindo o paciente ali, e o resumo faz com que a aprendizagem fique mais concreta na cabecinha do paciente. E é basicamente isso que fala nessa parte. Perfeito. Então, agora a gente já fez a proposição, a contraposição, e agora a gente vai fazer a síntese, né? Então, que é a junção de tudo isso, né? Pegar o resumo e dar uma destrinchada nele mais ainda, digamos assim, né? Então, a síntese é o passo final, né, do processo dialético filosófico, e aqui a gente vai trabalhar para reconsolidar a verdade, ou seja, a gente vai pegar um esquema, um padrão de funcionamento, uma crença X que o paciente tinha, e a gente vai reconsolidar isso, né? A gente vai construir ela de uma forma mais funcional, de uma forma mais adaptativa, juntando, substituir a palavra, não foi? Juntando tanto as proposições quanto as contraposições. E uma estratégia que o livro traz que a gente pode usar é uma bem simples, que a gente vai pegar um resumo do caso do nosso paciente, e aí o livro traz um exemplo, a gente vai pegar esse resumo do caso do paciente e a gente vai colocar tipo assim, há evidências de que minha mãe nunca me amou como eu precisava.
E isso não significa que não seja possível que eu seja amada como pessoa. Ou seja, pegou uma proposição que era que não que a mãe nunca amou e pegou uma contraposição mas isso não significa que ninguém me ama, né? Então fez a junção agora nessa síntese da tese e da antítese, digamos assim. Beleza? E aí fez uma junçãozinha com I. Então, a gente pega o caso do paciente com todas as proposições e as contraposições e juntamos em um resuminho para ficar mais claro para ele. Então, outro ponto, por exemplo, é doloroso não ser amada por alguém como minha mãe. E acho que isso tinha mais a ver com ela do que comigo, né? Então, assim, isso é importante no finalzinho, a gente juntando tudo com o nosso paciente. E aí, nesse nível, né, que é da síntese, a gente vai trabalhar em 2 pontos. O primeiro é essa questãozinha que eu acabei de trazer, que é sintetizando diretamente os elementos da dialética, né? Então, sintetizando ali a tese e a antítese, fazendo essa síntese ali a partir disso. E também a gente trabalhar na questão de acomodação esquemática. Como assim? Obviamente, o nosso paciente tem padrões de funcionamento, tem esquemas, tem crenças e etc. À medida que a gente vai fazendo isso, né, que a gente vai sintetizando, provavelmente os padrões de funcionar desse paciente, os esquemas dele vão sendo reconsolidados, ou seja, ele vai começando a enxergar as coisas sobre um outro ponto de vista. E essa parte de síntese ajuda a ele conseguir estruturar ou reestruturar, no caso, os esquemas dele, os padrões de funcionamento dele, através dessa síntese, né, desse resumo ali que ele trouxe da contraposição e da proposição. Em resumo, é isto. Uhum. O passo 8 é a consolidação da aprendizagem e conexão com metas comportamentais. Uhum. E diz que, assim, após a mudança cognitiva, é essencial ajudar o cliente a traduzir essa mudança em um comportamento prático. Isso envolve discutir como ele pretende aplicar essa nova perspectiva na sua vida ali, ou como que ele vai testar na próxima semana. E no contexto de regulação emocional da DBT, verificar os fatos auxilia na escolha do melhor plano de ação que ele pode ser aplicada como, primeiro, ação oposta, que é identificada quando a perspectiva inicial for identificada como distorcida ali, e onde o cliente ele é incentivado a realizar uma ação oposta. Então, por exemplo, se um paciente tem uma distorção cognitiva no sentido de pensar que, os meus amigos não demonstram cuidado da forma como eu espero, porque eu não sou importante para eles. E aí tem uma nova perspectiva. Nem todo mundo precisa demonstrar cuidado da mesma forma para que eu me considere importante, para que eu seja importante para essas pessoas. Uma ação oposta. Em vez de evitar certo grupo de amigos, o cliente ele é encorajado a enviar uma mensagem amigável ou a marcar algum encontro com um amigo para reforçar essas conexões. E a outra estratégia é trabalhada mais com a resolução de problemas, que pode envolver de agir de acordo com uma nova perspectiva dialética, e se a nova perspectiva construída, por exemplo, for eu posso falar abertamente sobre como eu me sinto para esclarecer algum conflito com um amigo. E a resolução do problema pode incluir uma ação prática baseada nisso. Então, um exemplo de resolução de problema. O cliente ele pode planejar uma conversa com amigos para expressar como ele sentiu com aquele conflito, como que aquele conflito o afetou, em vez de só se isolar e evitar o grupo, né? E aí, no livro fala que ambas essas estratégias visam comportamentos eficazes e competentes para lidar com as distorções. E assim, gente, a gente fez ali todos os passos que eram necessários, e o livro junta tudo isso em um resumo, e um baita de um resumo. Né? Então, ele pegou a história ali da Patrícia, um trecho de uma sessão da Patrícia, só que o trecho dessa sessão da Patrícia tem 1, 2, 3, 4, tem 4 páginas, 4 a 5 páginas, se eu não estou enganado. Então, assim, eu vou resumir o máximo, né? Vou pegar alguns pontos que eu achei importante, que podem dar uns insights interessantes, vocês podem usar, mas, assim, é importante que depois vocês vão lá na página 231 e leiam o caso da Patrícia. É um caso bem legal, o livro traz de uma forma bem organizada os trechos assim da sessão,
mas obviamente ficaria inviável eu ler as 4 páginas aqui para vocês, né? Sendo que dá para tranquilamente vocês lerem, então vou trazer apenas os pontos que são mais relevantes, enfim, ou que trazem alguns insights clínicos melhores assim para a gente. Mas, de qualquer forma, deem uma lidinha lá se vocês não deram, beleza? Então, vamos lá. Então, assim, a Patrícia é uma mulher lésbica, afro-caribenho-americana. Eu falei, meu Deus. Bem especificada. Exato, bem especificado. Com o transtorno da personalidade borderline, e ela está na casa dos 30 anos. Alguns antecedentes que é importante da gente ter em mente para compreender o caso de Patrícia é que o ambiente de Patrícia era invalidante, ela frequentemente era colocada no papel de cuidadora da sua mãe, que provavelmente, né, a mãe dela tinha ali uma dependência de álcool. A Patrícia, ela foi ensinada a invalidar e a esconder as suas experiências emocionais. Então, ela aprendeu ali a esconder suas emoções e começou a ser excessivamente passiva e acomodada. O que acabou, né, trazendo ali, levando ela a ter períodos de descontrole e de agressão verbal. Ela aprendeu a descontar essa emoção em si mesma. Então, depois de um tempo, todas essas emoções desconfortáveis, ela aprendeu a descontar em si mesma. Com o tempo, o ambiente de Patrícia ele foi começando a ser moldado e acabou reforçando ainda mais os comportamentos dela, né? Como a gente sabe, os nossos pacientes, muitas vezes, eles acabam entrando em relacionamentos e se relacionando com pessoas que alimentam os padrões disfuncionais deles, né? Que alimentam as crenças, que alimentam, às vezes, as crenças, ou que alimentam os esquemas ou as crenças, às vezes, né? Então, foi o que aconteceu com Patrícia, por exemplo. Né? Já que as pessoas que tendiam a permanecer na vida de Patrícia eram aquelas abusivas e exploradas em relação, né? Então, exploravam ela de alguma forma, enfim, eram mais abusivas. Eram as pessoas que Patrícia acabava, de certa forma, tendo contato. Ela, que aí, né, meio que remitiu o que ela aprendeu no início da vida dela, de como eram as relações. E aí a Patrícia começou a fazer terapia, né, depois da 3ª tentativa de suicídio. E aí a vida digna de ser vivida da Patrícia está relacionada a ter relacionamento de apoio mútuo. Então, o que ela queria, né, a vida que ela acha que vale a pena ser vivida, é uma vida onde ela tivesse apoio mútuo no relacionamento, porque até hoje ela nunca teve, né, nas suas outras relações, na relação que ela teve com a mãe, enfim. Ela, então, teve alguns meses de treinamento em habilidades DBT. Então, esse exemplo que o livro traz, a Patrícia ela já tinha tido algum tempo em terapia, então ela já sabia algumas habilidades em DBT, ela não estava crua, digamos assim, na terapia. Isso é importante ressaltar. E aí, o terapeuta, depois que viu que estava tudo mais ou menos organizado, conseguiu ensinar umas habilidades básicas, decidiu, adentrar em algumas coisas mais, né, dolorosas, digamos assim, né, associadas, por exemplo, à questão da ideação suicida dela, o que estava acontecendo, a compreensão da autolesão dela, enfim. E aí, nessa sessão, que é a sessão que inclusive, eu falei, gente, isso é uma sessão, parece que demorou umas 3 horas essa sessão aqui, não sei o que aconteceu nessa sessão. Outra sessão inteira, né, quase, eu acho. Então, assim, o terapeuta, ele recorreu à estrutura anterior para abordar pensamentos relacionados à ideação suicida, enfim, né, tudo aquilo que a gente já viu antes aqui nos capítulos desse livro. E aí, ao revisar o cartão lembrete, né, ao revisar ali o cartão lembrete, não, cartão diário, eu usei a técnica de cartão lembrete com o paciente na minha cabeça, usou um cartão diário, e notou que nessa semana a paciente tinha tido uma ideação suicida. Né? E aí eles começaram, né, tanto o terapeuta quanto a paciente, uma análise em cadeia sobre a ideação suicida da Patrícia e descobriram que determinados pensamentos surgiram nessa cadeia de modo que já surgiram em cadeias anteriores, que também fez ela ter ideação suicida ou autolesão. Então, assim, em resumo, né, o terapeuta vai perguntar para a paciente se é frequente, né, esses pensamentos que ela tem, isso é importante da gente pontuar, né? Então, assim, sempre que é questão de ideação suicida, frequência, intensidade, se planejou, né? Todos esses pontos. Como o paciente o terapeuta já está um pouco à frente nesse caso, ele só pergunta a frequência dos pensamentos, né? Ele não esmiuça muito, mas é importante, quando a gente pega um paciente com ideação suicida, a gente esmiuce muito bem, né? Porque aí tem níveis, né? Então, tem até
Tem até um documento, né, que a gente dá para... Não é contrato documento, de vida? tem contrato de vida, mas tem... Como é o nome que a gente tem? Leve, moderado, grave, tem um... Eu não sei se o nome é documento certo, mas tem até no nosso PEC documento lá, tem um negocinho desse. Eu esqueci o nome. Mas, enfim, uma avaliação, lembrei, né, para a gente fazer uma avaliação ali do quão o paciente está suscetível a ter uma tentativa de suicídio, né? O quanto ele pode tentar suicídio. É importante até fazer na anamnese mesmo. Se o paciente já tem relato ali na primeira sessão, já pergunta como que tá, né? Que às vezes fala, já tive tentativa de suicídio, tá, mas quando? Tive, às vezes semana passada, né? Então, ontem. Exato. Que às vezes é uma coisa que alguns pacientes têm um pouco de receio de falar, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho um paciente que tem um pouco de vergonha, digamos assim, de falar, né? Então é importante que a gente pergunte, assim, né? Vai lá e pergunta na primeira sessão, como a Kim falou, porque é uma questão, se tiver, aí a gente já tem que fazer contrato, a gente já tem que fazer combinado, a gente já tem que avaliar o nível que tá, porque a gente só atende o paciente se ele estiver vivo, né? Então... e já falar também sobre a questão do sigilo, né? Que pode ser quebrado em 2 hipóteses. Exato. E uma delas é risco à própria vida. Depende da abordagem, mas no caso da TCC, sim. Sim, tem que ter contato de emergência, sempre. Contato de emergência, gente, a residência da pessoa, né? Então, por exemplo, eu já tive paciente... Precisar mandar SAMU, né? Eu precisei saber o nome da casa da paciente, eu tinha, né? Graças a Deus, porque enquanto não consegui contato, já estava eu... Então, assim, é importante que tenha também contato de emergência, o endereço... Nem todo mundo vai ter rede de apoio, então por isso que é importante pegar o endereço do paciente, sim. Perfeito, exato. Então, assim, tudo vocês puderem de dados, peguem. Mas, enfim, recapitulando, o que acontece? Nesse caso, o terapeuta dá uma investigada ali na frequência, enfim, e aí ele faz um pequeno resumo da análise em cadeia, né? E nesse resumo da análise em cadeia, o que aconteceu? Né, a Patrícia, ela chegou em casa, né, para fazer as atividades de casa, enfim, tinha um monte de coisa para fazer, e a parceira dela estava sentada no sofá no telefone, então ela estava fazendo um monte de coisa, e a parceira dela estava sentada mexendo no telefone. E aí, se a gente pega a história de vida dela, como ela sempre fez muito pelas outras pessoas, imagina só, né? Para ela talvez não fosse só, nossa, eu estou aqui fazendo as coisas, fulano poderia estar me ajudando. Né? Não, tipo, imagina só o tanto de coisa talvez que aconteceu ali na cabeça da Patrícia. Então, começou aí ela teve um desentendimento com essa parceira, e aí foi ladeira abaixo, né? E aí ela começou a ter esses pensamentos. E aí o terapeuta começa a analisar com ela, né? Essa análise fazer essa análise em cadeia, né? De tipo essa sucessão de eventos, né? De tipo, chegou em casa, a parceira estava usando o telefone, começou a fazer as coisas sozinha e etc, né? Teve o desentendimento. E aí, nesse ponto, o terapeuta começa a analisar com ela não outras formas diretamente de enxergar a situação, mas contraposições, né? Vou pegar até o nome do livro, né? Algumas contraposições para essa questão dos relacionamentos, porque não é o primeiro relacionamento dela que acontece isso, ou seja, que ela costuma fazer mais tarefas para as pessoas do que as pessoas fazem para ela. E também tem um trechinho aqui, que eu acho que até a Kimi vai falar ali na ponto de avaliação, e o terapeuta nota com ela que teve uma situação, por exemplo, né, uma das relações ali que ela teve, que não necessariamente a pessoa não queria fazer, mas a pessoa fazia e ela achava que não estava bom, e aí ela falava. E aí a pessoa, tipo, provavelmente não quis mais continuar. Perdão, gente. E aí isso é importante ter em mente, beleza? Então, o que acontece? O terapeuta começa a investigar as contraposições, né, com Patrícia. E aí, as contraposições, algumas são: você pode ter melhores relacionamentos aprendendo a ser mais assertiva. Ou seja, a Patrícia muitas vezes não falava como ela estava se sentindo, como aquilo incomodava, né? Então, às vezes, a outra pessoa nem sabia que aquilo estava incomodando a Patrícia. E a outra pessoa não tem uma bola de cristal para adivinhar, então a gente tem que falar, porque o que é óbvio para nós não é óbvio para outra pessoa, né? Nossa, minha garganta foi com Deus por algum motivo. E aí, outra contraposição é:
você pode precisar abordar a divisão de expectativas de trabalho que as pessoas têm. Ou seja, às vezes a expectativa dela que ela tem em relação a trabalhos domésticos, a funções, é diferente da expectativa que as outras pessoas têm. Né? Então, fazer esse alinhamento de expectativa. Acontece muito, por exemplo, e aí saindo até desse caso do border, acontece muito em casais, né? Quando a gente trabalha com casais, ou quando a gente trabalha um paciente que tem uma questão com um parceiro, uma parceira, a gente nota que às vezes o alinhamento de expectativas não está muito legal, né? Um está querendo ir para a direita, outro está querendo ir para a esquerda, e aí a comunicação não é muito eficaz e acaba tendo brigas que às vezes um está brigando por um copo, um está brigando por uma caneta, assim, às vezes nem bate, né? As razões ali do desentendimento. E você pode também, outra contraposição, né? A Patrícia também pode precisar conhecer pessoas que trabalham mais ou fazer pessoas em sua vida realizem mais atividades para ela. Então, assim, em resumo, ela também pode direcionar um pouco mais, né, os relacionamentos dela, né, direcionar a atenção dela para pessoas que são um pouco mais proativas, né, que produzem um pouco mais, que aí se encaixariam mais com a visão dela, ou então, no caso, ser mais assertiva na hora de escolher os parceiros dela, né, as parceiras dela, enfim. Das parceiras, no caso, né? Porque as parceiras. Então, enfim, gente, tem bem mais coisa nesse capítulo. Então, o terapeuta aborda bastante pontos com a Patrícia, mas é importante que depois vocês deem uma lidinha, porque é um resuminho bem extenso. Beleza? Então, eles vão olhar as proposições, contraposições, depois vai ter uma técnica que a Kim até vai explicar mais para frente, que é a Derman, que é uma estratégia que ela já está usando, né? E até ele traz lá a importância dela estar usando essa estratégia, enfim. Então, é isso, gente. Uhum. E é legal, né, todos esses passos que a Karina falou também, né? Porque vai desenvolvendo consciência na paciente ou na cliente para se autorresponsabilizar, né? Pensar, tá, qual que é a minha responsabilidade perante tudo isso? Perfeito. O que é da pessoa, o que é meu? E assim, conseguindo trabalhar. Perfeito. Mas o próximo passo ali é a avaliação. E aqui o terapeuta, ali no caso da Karina, né, que ela falou no exemplo estendido, o terapeuta ele decidiu trabalhar a crença de que a cliente, a crença dela que ela tinha, né, de que todos os relacionamentos não melhoram. E ela considera um antecedente para o comportamento problemático. Então, essa crença dela já era um antecedente para um comportamento problemático. E antes de propor contraposições, o terapeuta ele explorou as suposições e identificou a presença de um pensamento tudo ou nada ali. Pensamento de, isso sempre acontece. Ou uma hipergeneralização ou supergeneralização, né? De pegar um fato isolado e falar, isso sempre acontece, todas as vezes. Né? E ali também fala quais foram as estratégias utilizadas pelo terapeuta que conduziu o caso dela. E a primeira etapa ali é a avaliação socrática da supergeneralização ou hipergeneralização, né? Em vez de rejeitar a afirmação da Patrícia como distorcida, o terapeuta ele destacou a variabilidade, falou, olha, tem esse pensamento, mas também tem outras formas de a gente perceber isso, né? Então, a variabilidade das afirmações dela. Outra questão, ele perguntou para ela em algum momento ali, é sempre pior? E aí, em seguida, ele contrabalanceou e ela falou, às vezes é pior, mas às vezes é melhor. Então, isso que é a variabilidade que ele falou. E essa abordagem é importante para abrir espaço para a possibilidade de mudança também, porque às vezes o paciente fica muito... Deixa eu só aceitar aqui. Ele fica muito preso àquela crença e não dá abertura para modificar. Então, por isso que é importante a gente ir ali aos pouquinhos, pelas beiradinhas, até conseguir ter uma mudança significativa de comportamento. Outro ponto importante ali, processos que ele utilizou no caso, é a ancoragem de fatos. Então, o terapeuta ele usou essas contraposições e pediu para a cliente que ela apresentasse fatos que sustentassem aquela crença dela. E ele explorou ali também o passado dela, descobrindo que as tentativas anteriores, que poderiam ter sido punidas na verdade, poderiam ter sido punidas por ela. Então, uma pessoa vai ajudar ela,
e ela foi e puniu. Não, porque você faz tudo errado, e que não tá do jeito que eu gosto, e cada pessoa vai aprender de uma forma diferente, né? E, por exemplo, ela aprendeu, acho que eu já usei esse exemplo outras vezes, ela aprendeu a estender roupa de uma forma, e a outra pessoa aprendeu de uma outra forma. E aí isso pode gerar atrito no casal, né? Enfim, daí o terapeuta, ao invés de falar para ela, olha, você puniu, você está errada, não pode fazer isso, porque isso pode gerar uma espiral de vergonha na paciente, por ser border, e também, às vezes, por tempo limitado de sessão. A gente tem que tomar um cuidado com isso. E a outra estratégia que ele utilizou foi um plano de comportamento com Dear Man. O cliente foi orientado, então, a trabalhar essas habilidades interpessoais, depois eu vou explicar como que funciona, para melhorar a comunicação dela e lidar com situações difíceis. E as habilidades, elas foram conectadas diretamente a uma estratégia para evitar comportamentos suicidas. E no livro ele fala sobre essas abordagens integrativas, que todas as etapas seguiram os princípios da DBT, utilizando o empirismo colaborativo e uma abordagem socrática para promover a reestruturação cognitiva. E, além disso, o processo ele manteve uma compatibilidade com as estratégias de regulação emocional, garantindo a continuidade do tratamento e principalmente para os clientes com transtorno de personalidade borderline. E aí a gente vai para a estratégia de Bierman. O que é isso, gente? São siglas, né? Então, o D. Eu podia ter feito um slide bonitinho, né, para explicar, mas esqueci. Mas o D é descreva, o E, expresse, o A, afirme, o R, reforce. E aí o MEN, né? M, de seja mindful, A, atitude assertiva, e N, negocie. Aí eu vou dar um exemplo prático sobre isso. Descrever. Então, a gente vai pedir para o paciente descrever a situação de uma forma bem objetiva, sem julgamentos ou sem emoções. Um exemplo. Ontem você cancelou os nossos planos sem me avisar. Então, sei lá, a parceira foi lá e cancelou, o parceiro cancelou o plano sem avisar. Aí, expresse. E aqui é para o paciente expressar como a pessoa se sentiu, sem usar uma linguagem agressiva ali, usar uma linguagem clara e sem culpar a outra pessoa também. Então, um exemplo, eu me senti desapontada e desvalorizada porque você cancelou comigo sem avisar. E depois usar afirmativa, né? Então, afirme. Faça um pedido ou afirme claramente que você precisa. Porque as pessoas com border, às vezes, vão criar muitas expectativas dentro de si, e a outra pessoa não vai suprir essas expectativas, que vai gerar um medo de abandono, uma desregulação emocional acentuada por conta disso. Então, um exemplo. Eu gostaria que da próxima vez você me avisasse com antecedência quando for cancelar um evento comigo, né? E depois reforçar. Então, explicar os benefícios de atender aquele pedido, destacando os ganhos para ambas as partes. Então, exemplo, quando você me avisar, a gente pode se reorganizar os nossos planos para evitar esses desconfortos, para evitar conflito na nossa relação. Então, essa é uma forma de reforçar o comportamento da pessoa ali, da comunicação assertiva. E aí, a parte de seja mindful, que é manter o foco no objetivo, ignorando distrações ou reações negativas. Não se deixar desviar por críticas ou reprovações ali no processo. Então, por exemplo, se a outra pessoa ficar na defensiva, é preciso manter a calma e voltar para o ponto principal. A letra A, atitude assertiva. Seja confiante, claro e firme, sem ser agressivo ou passivo, porque pacientes com border têm aquela tendência de ser 880, ou ficar só ouvindo e não falar nada, ou ir para agressividade, insultar até a 10ª geração da pessoa e os dois gritam e ninguém fala nada. Então, as duas pessoas indo contra o problema e não uma contra a outra.
Então, o exemplo, né? Usar um tom de voz mais calmo e seguro, evitando desculpas ou hesitação excessiva, e sim falar claramente o que quer falar. E a negociação, então, negocie, esteja disposto a ceder em alguns pontos e trabalhar juntos para encontrar uma solução. Exemplo, entendo que avisar com antecedência pode ser difícil às vezes, mas talvez possamos encontrar uma forma de comunicação mais rápida. Então, encontrar o famoso caminho do meio ali para o paciente, certo? Então, esse ali, ó, agora a Karina colocou bonitinho. Eu fiz correndo aquele negócio, eu falei, deixa eu colocar. Nossa, uma super digitadora. Então, Dear Man, essa é a prática que funciona super com pacientes border também. Eu já utilizei na prática e realmente é muito bom. Quem quiser tirar um printzinho aí, alguma coisa, não lembrar, ou escrever, né? Vai ficar uns minutinhos aí. Aí tem, mas enfim. Só para ter acesso, ficou mais sigla, né? Você fica falando, você se perder, dois palitos, né? Sim, exato, assim fica mais claro. E é basicamente isso, gente, essa técnica e o capítulo de hoje. O capítulo de hoje era bem... deixa eu achar vocês aqui. Né? O capítulo